Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um IM Podcast. Hoje a gente vai falar, gente, sobre uma atuação aqui no mercado de geotecnia que explodiu aqui em Minas Gerais nos últimos anos, que é a parte de investigação geotécnica e sondagens. Essa demanda aumentou muito com a resolução da ANM, que obriga as empresas a fazerem a descaracterização das suas estruturas de barragens na metodologia de construção a montante. E hoje a gente trouxe algumas feras aqui que trabalham diretamente com isso, né? A começar pelo nosso professor Guilherme Freitas. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Gustavo. É um prazer, pessoal, poder estar aqui com vocês novamente. Muito boa noite, ou muito boa tarde, muito bom dia, como muito bem disse o Gustavo. Hoje o IM Podcast num formato um pouquinho diferente, né? Nós estamos aqui com dois mestres de cerimônias, né? Eu um pouco pretensioso, mas eu vou tentar conduzir aqui da melhor forma possível esse podcast junto com o Gustavo. Bom, eu sou o Guilherme de Freitas, né? Sou geólogo, especialista em engenharia geotécnica, diretor técnico da Geocontrole Brasil, e junto aqui comigo hoje para tratar das sondagens geotécnicas sob o ponto de vista da segurança e dos riscos, controle de riscos envolvidos nessas atividades, eu tenho a professora Isabela de Freitas, é engenheira geotécnica, mais de 10 anos de experiência, trabalha com geotecnia operacional, e tenho também o professor Carlos Ribeiro, que é geólogo e também tem mais de 10 anos de experiência, atualmente tem mais de 6 anos trabalhando exclusivamente com investigações geológicas e geotécnicas, e junto aqui com o Gustavo, nós vamos conduzir aqui esse podcast com vocês. E se o Gustavo me permitir, se vocês me permitirem, eu já queria iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Tratando justamente desse assunto cerne aí do nosso bate-papo de hoje, que são as sondagens geotécnicas, que conforme muito bem introduziu o Gustavo, nos últimos anos ela tem sido cada vez mais demandada e, inclusive, pesquisas recentes aqui no Brasil demonstram que essa disciplina, as sondagens geotécnicas, tem se tornado caminho crítico de muitos projetos de engenharia e principalmente para projetos de investigação, de forma que está constatado que a demanda por esse tipo de atividade ela está muito alta, se mantém alta e a tendência ainda é crescer, não chegou ainda no patamar, né, conforme nós que estamos no mercado temos observado, e isso faz com que os profissionais interessados em atuar nessa área tenham que ter cada vez mais preocupação com a formação, né, com o seu desenvolvimento. E eu gostaria de soltar aqui a bomba aqui no meio da nossa equipe, né, do nosso time, justamente sobre isso. O que vocês consideram aí de importante a nível do profissional que está trabalhando na área já de mineração ou construção civil, em que se é preciso prestar ao serviço de investigação geotécnica, assim como aquelas pessoas que têm interesse de adentrar nesse mercado. Então, o que vocês pontuariam aí como principais skills que esses profissionais deveriam adquirir aí na sua trajetória? Não, vamos direcionar essa pergunta para a Isabela, né? Vamos começar pelas damas. Certíssimo. Se eu soubesse, cara, que o Guilherme ia participar e ia conduzir tudo aqui, eu tinha ido eu não ia fazer a hora extra hoje não, viu, Gui? Mas nós estamos todo mundo junto, é um momento de descontração, né? Virou hora extra pra todo mundo. Virou hora extra pra todo mundo. mundo. Quintas-feiras pra mim é difícil. Isabela, então, como o Guilherme disse, né? Acho que há uma demanda muito grande.
Acho que um grande ponto também é que aumentou muito o número de pessoas atuando na área, né? Sim, com Como certeza. controlar o risco e a segurança com esse boom que a gente teve? Então, a gente tem muitas estruturas que necessitam ser investigadas, né? E muitas, antes se fazia projeto com poucas investigações, hoje em dia você tem muitas investigações para um projeto. E nesse contexto, é extremamente importante você ter conhecimento e domínio do que está sendo executado na sua estrutura. Aham. Até para poder aproveitar melhor os dados, né? E fazer essa especificação do trabalho a ser feito de uma forma correta, assertiva, demandando recursos e tempo, muito no sentido de otimização, né? Então, a gente vê isso. E, obviamente, a pessoa que precisa da informação, ela precisa de uma informação segura, uma informação clara, uma informação que vai que vai poder ser transformada em parâmetros geotécnicos para avaliação da estrutura e, nesse contexto, entender da sondagem, entender de quais ensaios, entender de quais investigações serão realizadas e tem uma gama imensa, né, de investigação, sondagem mista, sondagem percussiva, ensaios de laboratório. Entender desses critérios e parâmetros para os ensaios é fundamental para o sucesso do projeto e para o sucesso da obra e até para a segurança da estrutura, que no fim é o que a gente vê que transforma em segurança da estrutura, segurança para a população e segurança para todos. Aí, a Isabela fez um corte interessante, né? Ela foi para a segurança das estruturas, da necessidade de ter um belo controle de dados, dos materiais, das informações que são geradas ali. E né? eu queria pegar um gancho num ponto que ela falou que eu acho muito interessante e que eu, infelizmente, não vejo acontecendo tanto. Muitas vezes a parte requerente não tem muito domínio sobre a forma de execução dos ensaios que ela está solicitando. E não que ela precise saber exatamente os pormenores, né? Mas um básico é interessante ela saber, porque não é raro a gente ser surpreendido com solicitações de ensaios onde não faz sentido você fazer aquele ensaio, onde por vezes é impossível executar um determinado ensaio, uma determinada investigação, né? Vou dar um exemplo, CPTU em rocha, por exemplo, já foi solicitado, ensaio de permeabilidade sob pressão em rochas, pedido em solo, né? E a gente às vezes ouve pelo outro lado, mas eu não sei como faz o ensaio. Por isso que o ponto que a Isabela falou, que eu acho que é crucial, é a pessoa que está fazendo uma especificação precisa ter um conhecimento de entrada, que é uma coisa que você falou lá atrás. O Guilherme falou, desculpa. Quais são as skills necessárias para estar atuando no mercado? Então, hoje, o que eu sinto ainda está um pouco desconectado dos requerentes para os executantes, muitas vezes, né? Muitas vezes o próprio executante também sabe executar, mas não sabe nem para que serve aquele dado, né? Uhum. E a gente tendo um pouco dessa interface, o executante consegue talvez dar um resultado melhor, se ele entender a destinação daquilo, assim como o solicitante pode pedir, não gastar recurso e tempo à toa, porque a engenharia está aí para isso, fazer da melhor forma possível, mais segura, com o recurso adequado, não com o recurso infinito, que ninguém tem, né? Sim. Não, absolutamente. E eu acho que tanto a Isabela quanto o Carlos agora complementou um ponto extremamente importante, que é justamente a escolha do método de investigação ou do método de sondagem que você você vai estar exposto, né? O profissional que for especificar vai estar exposto no momento de elaborar. E isso exige um determinado nível de conhecimento, aprofundado de conhecimento, para se não cometer, de repente, uma gafe sob o ponto de vista geotécnico ou até uma atitude insegura em relação à escolha de um método inadequado para uma situação que vai ser avaliada. Então, pegando esse gancho do Carlos, eu queria justamente colocar aqui mais uma questão para discussão. O que vocês teriam de contribuição sob o ponto de vista da escolha do método de investigação geotécnica sob o ponto de vista da avaliação de risco geotécnico da estrutura? Vou dar um exemplo, né? Eventualmente você pode estar avaliando uma situação muito comum de solo mole na fundação
de uma estrutura geotécnica, seja uma barragem, seja uma pilha. Né? Então, nesse caso, você tem que escolher um determinado conjunto de métodos de investigação geotécnica que te tragam essa informação. E que se o profissional que for fazer essa escolha não tiver a formação adequada, ele pode não conseguir cumprir esse objetivo. Então, eu queria colocar esse assunto aí para vocês debaterem e para seguir o rito, né, da gentileza. A Isabela pode colocar a sua opinião. Nesse contexto, né, é muito importante você ter ali um pré-filtro do tipo de material. Então, por exemplo, é feito um mapeamento geológico, geotécnico da estrutura inicialmente, e nela você conhece qual que é a possibilidade que você tem rejeitos, você tem aterro, tem rocha, e nesse primeiro input, né, você faz a prescrição e a observação de qual método. Por exemplo, você bem disse, né, a respeito de parâmetro de solo mole, né, solo com baixa resistência. Nesse contexto é importante a gente fazer um SPT, né, mas ele não vai te dar o resultado específico. Né? Se conseguir coletar a amostra indeformada, a gente coleta uma amostra Denison, uma amostra Shelby, e também faz ensaio de CPTU. Por quê? Porque solos moles, solos com baixa resistência, rejeitos, podem ter comportamento não drenado. E as normas fazem a exigência de fazer essa avaliação e verificação periódica. E tem que ter parâmetro com base em sondagem e ensaios de laboratório. Não é mais aceitável hoje, o que era corriqueiro, né, há uns 5, 10 anos atrás, utilizar parâmetros com base em literatura, materiais semelhantes. Não, agora a gente precisa realmente ter ensaios e sondagens para definir quais são as características dos materiais. Pegando o que você falou de parâmetros baseados em literatura, isso desde que eu entrei no ramo da geotecnia eu comecei a ver muito, e não é algo que a gente vê na faculdade, claro que as grades estão evoluindo, principalmente após os últimos eventos, mas na minha época a gente não via, porque é justamente isso, afilitos tendem a ter esses parâmetros, né, rochas e solos tais, esses parâmetros em certas partes do mundo, só que na hora que você entra nos rejeitos, cada rejeito é um rejeito. Rejeito tem granulometria às vezes de argila, mas não tem comportamento de argila. Né, porque ele é sílica coloidal, muitas vezes. E vira um problema, porque não dá para estimar, não dá para extrapolar dado, então você tem que investigar aquele material naquele local. E aquilo que a Isabela mencionou, às vezes você vai fazer você tem uma fundação mole de barragem. A depender da investigação, se for solicitada errada, a investigação pode causar dano à estrutura. Né, é algo que tem que se pensar muito bem. Né, então, a investigação é uma intervenção na estrutura, muitas vezes, né? Nem sempre muito agressiva, entre aspas, mas pode vir a ser. Então, o solicitante precisa ter esse conhecimento baseado no que ele tem da estrutura dele, o que ele vai escolher pôr ali, para não pôr mais risco, ao invés de mitigar risco. Com certeza. E entender qual que é o objetivo daquela investigação, que eu acho que é o principal. Ele vai me dar a resposta? Ele vai me dar... Qual parâmetro que ele vai me dar? Vai me definir. Vai usar esse parâmetro? Vai utilizar esse parâmetro? Né? Faz sentido eu fazer aqui um ensaio não drenado, um ensaio drenado? Acho que é o primeiro ponto. Para quê? É aquelas perguntas que a gente sempre faz, né? Tanto para investigação quanto para instrumento. Qual que é a resposta que ele vai me dar? Para quê? E o que eu quero com isso, no final das contas, né? Ter ali o retorno do que aquela informação vai estar. E às vezes há outra alternativa para te dar os mesmos parâmetros, né? Sim. No mercado. A gente sabe que tem vários ensaios geotécnicos que você pode tirar parâmetros de um ensaio com outro ensaio, né? Os mesmos parâmetros você pode conseguir. Não tendo um método disponível, não cabendo num cronograma, num orçamento, ou no de repente, custo, né? Ou no custo, você pode partir para outras alternativas, né? E o mercado de geotecnia tem muitas alternativas de ensaio. Correlações, né, nesse caso. Exato. Então, assim, você pode colocar em risco você fazer uma sondagem, uma estrutura que está com um comportamento de solo ali que pode acontecer algum problema, né? E aí? E quem que controla isso? Eu queria começar a contribuir com a pergunta do Gustavo, se vocês me permitirem. Claro. Até fazer uma complementação em relação à pergunta, né? Como o Carlos disse, né, e foi o exemplo que o Gustavo utilizou, a atividade da sondagem geotécnica, ela está causando uma intervenção no terreno que está sendo investigado.
Certo. né? Se esse terreno for uma estrutura geotécnica, uma barragem, uma pilha, um dique, um aterro, né? Um talude, você está causando uma intervenção ali. O seu objetivo, nesse caso, vai ser tirar parâmetros que você não conhece daquele terreno, para que esses parâmetros sejam utilizados pelo engenheiro geotécnico e pelo projeto para poder dar a melhor solução de engenharia ali sob o ponto de vista da segurança, principalmente da segurança. Sim. Então a sua intervenção, e por isso que a sua colocação foi muito bem posta, como o seu objetivo é trazer segurança para o sistema, a sua atividade de investigação geotécnica não pode levar insegurança para o sistema. Então, qual que é uma situação que hoje em dia, eu vou dar o exemplo do quadrilátero ferrífero, né, da mineração, mas que não vale só para o quadrilátero ferrífero, vale para a mineração como de forma até global, mas no território nacional tem se tornado um consenso, é a sondagem geotécnica hidráulica feita em corpo de barragem, feita no maciço de barragem. Então, assim, é uma intervenção que você está causando ali para você tirar dados de lá, como o exemplo que eu dei. Só que essa intervenção não pode te trazer mais risco do que a própria barragem já tem. E aí, nesse caso, o que tem sido feito? Estudar alternativas como, por exemplo, você passe a injetar menos fluido de circulação dentro da sondagem. Tentar fazer uma sondagem menos invasiva para dentro do maciço rochoso ou do maciço de solo da barragem. Só que isso também é uma via de mão dupla. Por quê? Exige uma preparação de quem está projetando, porque ele tem que ter conhecimento. Quem está projetando está muito preocupado com a segurança, mas ele tem que ter um conhecimento operacional de que determinados equipamentos não conseguem fazer atividade sem o uso de água, ou não são preparados para fazer isso. E quando você tira a água do sistema, você descaracteriza a sondagem geotécnica clássica. Você está fazendo um outro tipo de atividade. Então, isso sob o ponto de vista de quem está especificando. De quem está operando, é uma novidade que tem sido posta nos últimos, eu vou dizer anos, nos últimos 3 anos para cá, depois do incidente de 2019, que foi o último grande incidente que ocorreu. Então, apareceu uma preocupação maior sobre essas intervenções nas estruturas geotécnicas, mas é uma questão que tem que ser levada com muita sensibilidade, tanto de quem especifica, quanto das empresas que vão executar. Não, são atividades que ainda não são normatizadas e tudo, mas é justamente o que você colocou. É uma preocupação com a segurança da estrutura. E muitas vezes, por ser um setor novo que está surgindo, esse formato de sondagem, como o Guilherme falou, tem equipamentos que não são preparados, não se consegue o dado solicitado. Né? Na forma como o serviço é requerido para atender às determinações de segurança, o dado naquele padrão se torna quase impossível de obter. Aí tem que partir para uma segunda solução. A gente tem exemplos disso aí, né? N furos que a gente tinha que atingir determinada cota, o equipamento não consegue chegar. Né? E assim, às vezes atinge 20%, sabe? Fica muito aquém. Então aí, com água a gente não pode fazer. Sem água não tem jeito. Sem dado não dá para ficar. Então vamos partir para um outro ensaio. Um outro tipo de outra investigação. Algum dado tem que ser gerado, com certeza. Senão fica o status quo ali parado. A estrutura fica em risco sem evoluir. E como que é feita essa negociação com o cliente? Ela é cotidiana. Ela é cotidiana, é um pleito diário. Eu acho que o termo correto é esse. Um pleito sobre o ponto de vista da argumentação, do bom senso. E daí, mais uma vez, é mais forte do que eu, Gustavo. Eu acho que você já me conhece. Não tem como não falar. Quanto maior for o nível de instrução de ambas as partes, tanto de quem está executando quanto quem está especificando, mais fluida e mais rápida vai ser o acordo, alcançar o objetivo da negociação. Porque o exemplo que o Carlos deu é um exemplo muito cabal. Eu preciso investigar o maciço de uma barragem que está em uma condição insegura, eu não posso utilizar água, mas eu tenho que chegar na fundação e a fundação é rochosa. E o serviço comprado foi com água, aí isso também socorre muito. Então, o que acontece? É um conjunto de situações incompatíveis. Não se consegue amostrar a rocha, trazer o testemunho para cima sem lubrificar o ferramental de corte lá embaixo, sem utilizar água.
Eu posso destruir aquilo ali sem trazer o material para cima, mas o projeto muitas vezes precisa do testemunho. Então, assim, é um pleito diário, né? E quanto maior for o nível de instrução das partes envolvidas, mais fácil vai ser alcançar a solução. E essa é a questão da segurança sob o ponto de vista, e aí eu já queria lançar um outro assunto aqui para a gente poder girar o podcast, né? Sob o ponto de vista do risco da estrutura. Mas é preciso também levar em consideração que a atividade de sondagem geotécnica, da sondagem como um todo, também é uma atividade que gera muito risco operacional, né? Muito risco operacional. Então, o que eu queria colocar justamente aqui para discussão era mesmo isso. O que vocês imaginam hoje sobre quais são os grandes riscos operacionais que estão aí evidentes na atividade da sondagem? O que se poderia fazer para diminuí-los, né? E se, eventualmente, vocês já conhecem aí alternativas que estão sendo empregadas, Não, que serão empregadas. eu gostaria de render um pouco mais sobre esse relacionamento de fornecedor e cliente. Ah, tudo bem. Vou deixar a Isabela falar, mas eu tenho um ponto para falar sobre isso. Esse pleito que o Guilherme faz diário, como que é o relacionamento com a empresa que está contratando ali a empresa de sondagem? Não, então, assim, eu acho que a gente é necessário chegar nesse meio termo, né? Obviamente eu não vou deixar a segurança em risco, não vou deixar a estrutura em risco, porque eu preciso fazer. E assim, é até uma negociação, inclusive, com as consultorias que precisam do parâmetro final. Então, por exemplo, a empresa contratante precisa fornecer um parâmetro, mas olha, vem cá, vamos conversar. Não está avançando. Então, tem outra solução, tem que ter outro mecanismo, entre outras coisas, para poder chegar-se ao dispositivo final, né, que é a segurança da estrutura e obter a informação. Então, assim, pode-se usar de informações indiretas, né, em alguns pontos. Então, por exemplo, correlações com dados geofísicos, né, entre outras coisas, e a gente fazer ali um meio termo para chegar na finalidade, que é ter o parâmetro da estrutura. Interessantíssimo, né? Isso que a Isabela falou, né? Você tem a contratação, geralmente são 3 lados, né? Você tem a contratante, sim, atrás dela a consultoria que precisa do dado e na outra ponta a executante. E isso por fins de gestão de cada empresa, timing de projeto, não estou tecendo julgamento, só descrevendo como uma coisa fato, né? O fato. Quando a contratante vai ao mercado pegar a empresa executora, muitas vezes ela não tem a especificação técnica pronta ainda. Então ela acaba contratando algo um pouco genérico. No andar do contrato começa a vir os detalhes, as especificações técnicas mais trabalhadas. E não raro, para não dizer super frequente, a especificação técnica lá da consultora não bate com o que está contratado. E aí é o pleito diário. Pô, eles precisam desse dado. Beleza, mas vocês não compraram isso. Então aí começa essa conversa ela vai acontecer. Como o Guilherme falou bem, quanto mais conhecimento ambos os lados tiverem, mais fluida ela vai ser, né, para mostrar as necessidades de ambos os lados. Só que ela toma tempo. Muitas vezes ela para projeto, vira pleito, vira taque de contrato, porque tem que fornecer o dado, né? Mas a gente tem que estar todo mundo respaldado e resguardado embaixo de um contrato. E assim, é muito, muito frequente isso, Isabela. A consultoria está pedindo algo que a empresa que tem que fazer não comprou aquele produto. E também existe ajustes de campo, né? Que são feitos, assim, mais frequentemente. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma sondagem, eu vi que da sondagem apareceu um material que eu não estava previsto. Bom, se apareceu esse material, eu preciso de colocar um instrumento ali. Então, fazer outro ensaio? Fazer outro ensaio, ou de repente esse furo não me deu a informação, fazer um furo gêmeo, isso não estava previsto. Então, assim, é uma negociação diária e o acompanhamento de um profissional capacitado para encurtar caminhos é muito importante, é extremamente importante, e fazer com que a informação chegue, né, clara, e a gente consiga aí o objetivo com as investigações. A figura do ATO, né? Quando o ATO não existe, o projeto ele anda com muito mais dificuldade. Entendi. Tem uma questãozinha aí também em relação ao ATO, que foi muito bem lembrado, né?
o fato único exclusivamente dele existir, muitas vezes também não significa que a comunicação diária vai ser mais fluida e vai ser mais rápida. Sim, depende de conhecimento. Do nível de Deixa eu capacitação me corrigir aqui para um ATO capacitado. Porque o desconhecimento gera insegurança. Aham. Quando qualquer uma das partes, tanto quem compra, quem executa ou quem está fiscalizando, qualquer uma das partes, quando não tem muito domínio daquilo que está querendo fazer, seja comprar, seja executar, seja fiscalizar, gera uma insegurança no sistema e essa insegurança faz com que a conversa diária seja atrituosa e o trabalho não anda. E os exemplos que eu tenho profissionais de onde isso mais pega, infelizmente, é em quem está fiscalizando, é no ATO. Se o ATO ele não estiver preparado para poder lidar com o dia a dia da investigação geotécnica, ele vai passar por situações que ele trava o trabalho por medo, por não saber tomar a atitude correta ali naquele momento. E cabe à parte que está executando, nesse caso ali do pleito diário, ter a forma de chegar de comunicar com esse interlocutor e fazer com que o trabalho vá. Então, assim, é difícil, na minha opinião, né, é difícil a gente conseguir sair aí dessa questão da instrução mesmo, de quem está acompanhando. E gera desperdício muitas vezes. De tempo e dinheiro. Não, digo, porque às vezes o tal ATO despreparado, fiscal que seja, ele solicita coisas que não eram necessárias ou executadas de forma errada. Por desconhecimento. E aí, assim, aí literalmente dinheiro jogado fora. E tempo. Então, assim, gente, tem o ATO e o projetista também, eles solicitam? O ATO é o olho do projetista ali, né? Geralmente eles estão vinculados ao mesmo CNPJ, por assim dizer. É a mesma empresa. Pode ocorrer um caso, e eu acredito que é raro, do que eu percebo é raro, de quem faz o projeto não ser quem fiscaliza, ou seja, quem tem o acompanhamento técnico de obra, o ATO, lá na obra. Porque essas duas partes elas têm que se comunicar de uma forma muito direta, porque quem fez o projeto, se colocar uma pessoa de fora para poder fiscalizar, essa pessoa de fora da empresa projetista pode não ter a visão do objetivo correto daquele projeto. Então você pode criar em vez de um canal facilitador, um canal dificultador. Então geralmente o ATO e o projetista são a mesma empresa. São pessoas diferentes, mas vão estar ali na mesma empresa. Excelente. Guilherme, bom, vamos lá. Vamos girar? Quais são os principais tipos hoje de sondagens geotécnicas que são mais utilizados aqui no quadrilátero ferrífero, aí, nesses mar de trabalho da descaracterização de barragens? Beleza. Assim, a sondagem e a percussão com o ensaio padronizado SPT, ela é o tipo de sondagem ainda mais executado nesse cenário, né? É um ensaio concebido no século passado, então tem aí pelo menos 70 anos que vem sendo executado, vem sendo aprimorado. Agora, ele vai estar implícito na maioria dos projetos que envolvam investigação geotécnica, um dos projetos de engenharia. Mas a atividade ela vem sendo modernizada. Então, hoje é muito comum aqui no quadrilátero ferrífero, principalmente no cenário da mineração, nesse cenário de descaracterização de barragens aí que você colocou, o ensaio SPT, a sondagem e a percussão, ser executado junto com a sondagem mista hidráulica, com a sondagem geotécnica hidráulica. Então, equipamentos mais robustos, mais novos, mais modernos, e que fazem, além da sondagem rotativa, o ensaio à percussão no mesmo equipamento, de forma automatizada e hidraulicamente. Então, essa seria a sondagem geotécnica hidráulica, que hoje, na minha opinião, é o principal método de investigação direta que tem sido aplicado no âmbito da mineração. Agora, a necessidade principalmente dos clientes e dos projetistas em ter informações contínuas, mais robustas, tem feito ensaios especiais, sondagens indiretas,
né, os tais ensaios de campo, também ter uma visibilidade maior no cenário brasileiro. Então, hoje é comum a Geocontrole, por exemplo, receber especificações de projeto em que se faz a sondagem geotécnica hidráulica com a sondagem mista junto e do lado um ensaio CPTU, né? E muitas vezes um terceiro furo ao lado do CPTU, depois de ter sido feita a sondagem mista hidráulica, para poder fazer a retirada de amostras indeformadas em pontos específicos que o ensaio CPTU e a sondagem mista anterior indicaram a presença de algum geomaterial que tem um comportamento sensível aos olhos do engenheiro geotécnico que é o dono daquele projeto. Então, essa última parte da minha argumentação eu considero como o status quo da sondagem geotécnica hoje, o que tem sido feito de melhor, né, da investigação geotécnica. Você casar os métodos diretos com uma sondagem semidireta, com ensaio especial, e fazer uma amostragem indeformada. E para melhorar ainda o sistema, eu vou colocar aqui a discussão na roda, nós já até tivemos outros podcasts, outros momentos aqui no Instituto Minério sobre esse assunto, ainda há uma carência, eu vejo isso como fornecedor, de especificação de sondagens indiretas da geofísica, né? Porque a geofísica ela tem um papel muito importante aí, ela pode entrar antes de tudo isso que eu falei. Eu deveria até ter falado dela primeiro, né? Mas é um ato falho da minha parte. Por quê? Tem, pelo menos na situação que eu estou hoje como fornecedor, tem sido pouquíssimo demandado em relação aos demais. É porque parece que ainda há uma mística, assim, em cima da geofísica, como se fosse algo de ficção, né? Parece não. Há esse sentimento no mercado, claro. O pessoal há esse estigma, né? Mas eu acho que o pessoal aqui, a Isabela, por exemplo, tem muito a complementar em relação à geofísica, né? E também aos outros métodos aí que têm sido aplicados na mineração. Eu acho que realmente não é feito inicialmente, porque você necessita de um ponto para você fazer a amarração. Como ele é um método indireto, muitas vezes você vai obter ali as diferenças de resistividade elétrica, né? Por exemplo, o método geofísico de eletroresistividade, e aquele dado é um dado. Para você fazer o casamento com o modelo litológico, você precisa de uma investigação direta para fazer esse complemento. Entendi. Mas eu acredito que, fica muito completo, né? Fica muito... Sim, realmente a palavra é completa mesmo, a investigação dessa forma. E aquela coisa mesmo, assim, pela investigação direta ela ser pontual, e muitas vezes a geologia pode ser muito complexa, então... Falando de uma fundação, de um lado pode ter filito, do outro lado pode ter um quartzito. Então, os geólogos que me perdoem, né? Eu estou aqui falando da área de vocês, mas a gente vê isso muito. Então, assim, pontos de investigação direta, muitas vezes eu preciso fazer muitas sondagens para me ter um modelo muito certinho. E, assim, aí nesse contexto, a investigação indireta, ela fecha todo ali o seu cenário da sua fundação, né, e da sua estrutura, e a gente, novamente, obtém mais segurança, né, conhecendo melhor a estrutura e tendo ali, né, realmente a identificação de quais são os pontos críticos, os pontos que merecem atenção, que merecem, né, mais cuidado, e até mesmo uma segunda malha de investigação. Não é muito incomum você fazer uma campanha de investigação e depois, dali a 2 meses, 3 meses, precisar de outra campanha e fazer um adensamento. Acho que a engenharia tem ganhado muito com relação a isso, e até porque a gente precisa lidar com muitos players diferentes, né? E se a gente colocar 3 geólogos para fazer mesma geologia, interpretar a mesma geologia da área, não vai dar igual. Eu acho que falou uma palavra-chave, densidade de informação. Isso... A gente já passamos por situações de pegar um exis de uma estrutura, esperavam lá 10, 20 furos. O resultado desses 10, 20 furos mostrou coisas completamente inesperadas, 30, 40, 50 furos que não eram imaginados no início, né? E tem
não é uma regra, mas é um ditado que fala assim, gaste em geofísica para você economizar na sondagem, né? Faça uma sondagem bem feita para você não gastar demais na fundação. Na obra. Porque se você economiza nesses dois do começo, lá na frente, você vai gastar muito, vai ter muita surpresa, você vai adentrar em materiais ou estruturas que você não faz ideia do que você tem ali. Então, assim, fazer a amarração inicial, como a Isabela falou, porque senão o dado geofísico ele talvez fique um pouco solto, você tem os parâmetros, mas você não sabe O que é. o que você correlaciona. Então você entra com uma sondagem, depois vem com uma geofísica, baseada na sua geofísica agora, vê a área interessante, adensa a sua sondagem, faz os especiais, instala instrumentos, se for o caso, entrega para o projeto e, ainda tem coisa para a gente descobrir. Volta, adensa a malha, porque o que a gente não pode ter é falta de informação hoje. A falta de informação, a gente vai ficar nisso, é o que gera a insegurança. Né? E eu tenho visto também que tá gerando tanta informação, né? E eu já estou recebendo algumas reclamações de uns amigos meus falando que essa informação precisa de parâmetro. Então, Isabela, olhar criterioso. Quais são esses parâmetros para essas empresas de investigação entregarem para essas equipes que trabalham com os projetos? Bom, a gente, né, num determinado ponto assim, inicial, é necessário conhecer onde está o nível d'água da minha estrutura, né? Então, extremamente importante. E conhecer coesão, ângulo de atrito, peso específico, né? Então, coesão e ângulo de atrito a gente obtém através de ensaios triaxiais de laboratório ou correlações com SPTs. Peso específico também a gente faz ensaio de laboratório para obter esse parâmetro. Na questão, se o material pode ter alguma relação com o comportamento não drenado, então eu preciso de achar a resistência não drenada do ensaio. Então a gente faz tanto o ensaio de laboratório quanto o ensaio de campo, CPTU, para obter esse parâmetro. E em linhas gerais, a gente precisa entender também um pouco da permeabilidade para fazer análise de percolação. Então, assim, é uma gama muito extensa de parâmetros, mas que eles têm aí, né, a gente já tem diversos ensaios e diversas formas de obter esse parâmetro. E, obviamente, você faz uma recalibragem, né, porque enquanto projeto, você especifica, né, por exemplo, eu vou ter aqui o meu material de aterro, ele vai ter uma coesão e um ângulo de atrito. A gente não pode parar por aí. Depois da construção da estrutura, é necessário ir lá, fazer um ensaio de laboratório, para ter realmente a verificação de que aquele parâmetro é adequado ou não. Conseguiram atingir aquele parâmetro? Isso aí. Conseguiram com a compactação do material atingir essa especificação? E a geração desses dados? O que eu tenho notado é que às vezes está tendo problema nisso. Ele precisa ser um dado confiável. Como por exemplo, garantir a confiabilidade? Aí a gente vai ir no início. Uma boa coleta, uma coleta precisa, uma coleta com com o critério da especificação técnica. Então, por exemplo, se eu vou coletar um bloco, eu não posso deixar meu bloco perder umidade, por exemplo. Então, eu preciso de ter ali em campo, já começa a coleta do dado. O controle de qualidade da coleta do dado. E no laboratório eu preciso de ter uma saturação adequada, a depender do tipo de ensaio, né? Estou falando aqui, por exemplo, de ensaio triaxial. Eu tenho que ter uma saturação adequada, eu tenho que ter um controle adequado de todas as informações do início ao fim da cadeia. Para quê? No fim, eu tenha um parâmetro razoável, confiável e que ele realmente vai me dar o parâmetro que eu preciso. E mais de um também, né? Então, por exemplo, não adianta eu coletar um bloco. Já teve um caso de uma estrutura que se coletou um bloco, extrapolou para o material todo, mas do lado não era o mesmo material. Então, tem que ter ensaiado todos os materiais, todos os litotipos, né? E mais de um ensaio para a gente poder fazer. Eu acho confiável uns três ensaios, pelo menos, para você poder fazer, né, ali uma média daquele, ver quais foram as alterações. E assim, ensaios de confiança, porque dado ruim é preferível não ter, né? Dado que vai levantar muito questionamento e muito dúvida Não, realmente. Fria. E tem uma etapa que acho importantíssima na qualidade,
que você tem a etapa de coleta e lá depois as etapas de ensaio, né? E as duas têm que ter qualidade e confiabilidade, mas tem uma etapa que ela é muito negligenciada aí no meio, que é o transporte e o armazenamento dessas amostras até chegar na etapa de ensaio. Com certeza. E você pode perder todas as amostras ali, por transporte inadequado ou por armazenamento inadequado. Você está armazenando em um ambiente que ela não tem o grau de saturação requerido, a sua amostra vai perder a umidade natural dela, os parâmetros que você vai tirar dali não vão ser os reais. E talvez isso não chegue lá para quem precisa do dado, né? Ele precisa ter confiança que a umidade que ele mediu ali, os parâmetros, são os in situ, né? E o transporte pode danificar as amostras de inúmeras formas. Amostras especiais como o tubo Denison, Shelby, Proctor Moran são muito sensíveis, melindrosas. Você tem que tratar com carinho na hora de transportar. Sim, sim. Tem muito cliente que fala assim, não, manda de avião, porque vai vir lá da Amazônia. Fala assim, amigo, na hora que você entregar para a transportadora, acabou. Você não tem mais nenhuma garantia dali para frente do cuidado. A amostra tem que ser transportada verticalmente, sem virar de ponta cabeça. Sei lá, vai chegar no bagageiro do avião, vamos pôr a caixa de lado, né? Então, muitas vezes o transporte é extremamente oneroso, mas tem que ser feito. Com os cuidados, para quê? Para não ter que se fazer uma recoleta. Tem um auxiliar de sondagem que eu não me esqueço do nome dele. É Denison. O Denison vai estar sempre presente lá. Tem o Shelby também, né? Shelby também. O Shelby. A gente estava fazendo um vídeo, né, sobre essa amostra Denison, né? Aí o pessoal zoando, eu vendo aquela galera cena zoando assim e tal. Falei, por que essa galera tá zoando, né? Aí só falar, pergunta o nome dele aí, Denison. Tirei uma foto, Denison fazendo um Denison. Um Denison. Eu tenho um amigo que chama Nível. Aí a gente sempre zoa ele. Nível de água. Nível de água. O apelido dele pode ser Pio, né? Pode ser Pio. Essa foi muito espirituosa, Gustavo. Essa é o nível d'água e Pio, porque o Pio é o apelido do medidor de nível d'água. Essa aí foi muito espirituosa. Essa tá no nível das piadas do Eduardo Diniz. Isso, tá naquele nível. Ele vai ver esse podcast aqui e essa aí foi pra você, viu, Dudu? Tem um grande professor que eu já assisti vários cursos de controle e garantia de qualidade dele, que é o Albano Leite. Isso. E ele sempre fala, né, nessa questão dos bancos, da qualidade dos dados. E ele sempre fala o seguinte, que a sua decisão é tão boa quanto a qualidade dos dados que nela se baseiam. É isso aí, é um jargão. E eu falo um pouquinho mais também a minha visão sobre essa questão do dado, né? Porque, e também nesse momento eu vou parafrasear a professora Rosiele, que ela também toca muito nesse assunto aí, que é o seguinte, a gente gera muito dado, só que o dado, ele só disperso, ele é número, é um alfanumérico, ele não serve de nada. Né? A partir do momento que você transforma o dado em informação, você organiza aquilo, a informação vira conhecimento. Isso. Né? Então, assim, mas para que você consiga transpor todas essas etapas, a qualidade de quem está executando é um ponto importante. O conhecimento de quem está fiscalizando e projetando também é um ponto indiscutível. E no último estágio, o domínio das ferramentas corretas de quem vai interpretar aquele dado e transformar aquilo nos parâmetros que você perguntou. Aí só mais uma coisinha. Qual que é essa parte de cima da pirâmide? Não, só mais uma coisinha antes de chegar nessa parte. Ainda aí não é, nem tudo é 100% merchan. Nessa parte dos parâmetros, eu queria até voltar ao assunto, porque foi um assunto muito bem colocado por você. Hoje em dia, em estruturas geotécnicas, tem-se uma preocupação muito grande com o estado de liquefação, com a ruptura por liquefação. Um modo de falha específico que determinadas estruturas podem sofrer, geralmente estruturas hidráulicas, barragens daquelas alteadas a montante, pilhas de estéreo de rejeito sem controle adequado tecnológico no momento da execução. E as investigações geotécnicas têm um papel fundamental nisso aí.
Porque quando você tem a necessidade de conhecer o comportamento da sua estrutura face à liquefação, você precisa escolher métodos de investigação específicos para aquilo ali. A Isabela pontuou muito bem os ensaios para se estudar solo mole, etc. O parâmetro de estado, né? Existem ensaios, como o caso do CPTU, que você consegue obter ali em tempo real o comportamento do seu material face à suscetibilidade de liquefação. Então, assim, no momento da escolha do método, você pode estar exposto ao seguinte: o modo principal de falha da minha estrutura pode ser liquefação e eu estou fazendo só sondagem mista com ensaio SPT. Então, isso cria um gap de falta de dado, ou seja, falta de informação, que quem for receber isso lá na hora de interpretar pode estar fazendo um problemão. E aí pode estar cometendo um grande erro. E aí, só para finalizar, o que está lá no topo da pirâmide que você perguntou é justamente o quê? É o grau de instrução das pessoas. Elas estarem preparadas para aqueles desafios que elas vão enfrentar. Se qualificando. É o saber. É o saber. Acho que a gente podia gerar um pouquinho nisso aí, é o que eu vi de transformação após 2019, é o quanto isso era pouco falado nas universidades, sabe? Geotecnia era uma coisa quase relegada. Só se falava em mineração, em geologia, na parte da geologia. Você tinha uma matéria, geologia de engenharia, extremamente abrangente, porque tinha que te mostrar um pouco de tudo, mas mecânica dos solos não era uma coisa sequer mencionada, mecânica de rochas, fator de segurança. Eu lembro que eu fui conhecer isso a nível de pós-graduação. E é uma coisa que dá para você já introduzir lá na graduação. Com certeza. E pós... Evolução dos currículos, Evolução né? dos currículos. E aí os currículos universitários começaram a colocar a geotecnia, tirar um pouco só da área da engenharia civil, que ela era mais focada ali, para distribuir. Porque o mercado está cheio de gente na área de geotecnia, geólogos, engenheiros de minas, engenheiros ambientais, segurança do trabalho, fazendo essa interface de uma forma onde aquilo é extrema novidade para eles. E acho que tem que descer um pouco essa régua lá para o nível técnico, para o nível de graduação. O mercado já vinha preparando as pessoas lá de trás. Porque as demandas, como o Guilherme falou, não chegaram no seu topo e a gente ainda não tem, acho que nem profissional suficiente no mercado para atender todas as demandas que a gente tá faltando ATO por aí. Sim, executor também. Gente, eu gostaria de dar mais um passo aí em relação à segurança, né? Que a gente já falou aqui, né? Em segurança, gestão de risco, né? Nas execuções dos trabalhos, nas estruturas e tal. Mas eu vejo assim uma demanda muito grande também da gerenciar esse risco e trabalhar a segurança das pessoas que executam esses trabalhos, porque há um contexto, né, de absorção de mão de obra muito grande, né? Então, assim, às vezes a pessoa chega crua ali, sem experiência para trabalhar e pode dar alguns problemas, né? Como que isso tem sido enfrentado, né, no mercado hoje? Isso tem sido um desafio. A carência de mão de obra já especializada a nível, igual a gente estava falando, a nível fiscalização, essa carência vai até o nível executivo, na ponta da lança ela está lá. E mais uma vez, a falta de treinamento, de tempo de capacitação e de formação de profissional, mesmo que ele seja o executor, pode gerar insegurança no risco de um acidente com essa própria pessoa, porque a gente está falando de, às vezes, maquinários de 10 toneladas, de 3 a 10 toneladas, às vezes até mais robustos, com partes rotativas, partes de pressão, né, partes em movimento, que num descuido, na força do hábito, a pessoa não estando atenta ou não estando capacitada e bem formada, ela pode vir a se acidentar de forma até permanente, né, uma fatalidade, pode vir a acontecer. Então, é um cuidado que vem sido debatido diariamente, porque segurança é uma coisa que a gente tem que debater diariamente. Fazer diariamente. Né? Não delegar para um técnico de segurança fazer a segurança da gente, cada um tem que fazer a sua e do colega que está ao lado. E fazer reciclagem. Porque uma coisa que em acidente é muito comum tem com novato,
e tem com O Master. o Master. No meio ali o pessoal está um pouco mais seguro. Mais porque seguro. o novato ele acidenta por falta de experiência. Sim. O do meio ele ainda está com aquele medo, aquela vigilância. Tá na Ele curva da Tá aprendizagem. na curva do aprendizado, ele está respeitando o sistema. Pegou confiança, não, aí entra naquele sistema, e isso é natural do ser humano. É. Sempre fiz isso. Baixa a guarda. Comigo não acontece, isso aqui eu domino, faço de olho fechado. Aí acontece o acidente. Aham. E tem que ter ali tem que ter um trabalho de reciclagem. E eu acho que até eu entendo que esse deveria ser um trabalho agressivo no sentido de ser um pouco mais chocante quando a gente vai dar cursos de segurança, porque às vezes fica muito no âmbito da teoria, mas o ser humano a gente só aprende vendo. Infelizmente, dá para aprender sofrendo. Então, assim, tem que pegar uns casos bem difíceis e acho que tem que pôr na mesa e tem que ser debatido e aberto, porque é desconfortável, mas senão o pessoal não pega a consciência do risco que ele está correndo. Ô Carlos, mas em relação a esse tipo de capacitação, tem um curso aí, rapaz. E você aprendeu com quem? Eu já faço mexer, já olhando pro Guilherme. Tem um curso aí, né, que a gente montou aqui no Instituto Mineiro, que foi uma demanda que foi solicitada pela Vale. Quem montou esse curso foi, inclusive, o Guilherme. Eu participei. Fui um dos participantes. Mas você que entregou tudo ali na época, que eu me lembro bem. Já tem alguns anos já. E a gente montou esse curso, né, que pega desde esses aspectos técnicos, né, a pessoa saber o que ela está fazendo ali e por que ela está fazendo aquilo, quanto também essa parte tão importante que é a parte de segurança, né? Com certeza. E a gente montou na época também esse curso para atender as demandas da Vale. Então ele já tem a gente já fazia uma abordagem dentro desse curso que pegava toda essa parte de VPS Vale também. Isso. Então é um curso assim muito bem estruturado, muito bem pensado, atendendo a demandas pontuais assim e seríssimas, né? E muito relevantes, né? Porque a Vale é a empresa que mais contrata hoje os serviços de investigações geotécnicas, né? Isso. Guilherme, o que mais que a gente fala nesse curso? Eu tenho uma contribuição aí em relação ao conteúdo desse curso, e é uma contribuição até muito pertinente para todos nós que estamos aqui nesse bate-papo agora, nesse podcast, e para quem vai estar nos vendo aí, com certeza, que é o seguinte. Em relação, ainda nesse ponto do fator de segurança, é claro que a atividade da sondagem geotécnica, da sondagem direta em si, é uma atividade insegura, com muitos não insegura, desculpe, o termo correto não é esse, com muitos riscos envolvidos. Sim. Né, de integridade para as pessoas que estão ali. Só que tem um risco que na mineração ele também é muito relevante, que é o risco intrínseco do ambiente que você está. É um risco intrínseco da estrutura que você está investigando. Então, por exemplo, uma das coisas, e por isso que sua pergunta foi muito bem colocada, que está incluído no escopo desse curso, na ementa dele, é justamente as práticas de segurança relacionadas ao ambiente que você vai trabalhar, como, por exemplo, os planos de ação emergencial de segurança de barragem, né? Os PAI-BMs, como a Isabela colocou aqui num determinado momento. Então, muitas vezes a gente está preocupado só com o ambiente da sondagem em si, com a atividade, o risco rotativo, parte móvel, queda de objeto de altura, etc. Mas e o risco da estrutura que você está trabalhando colapsar? O que você faz numa determinada situação como essa? Então, o próprio VPS, né, que você citou, o Vale Production System, né, ele aborda determinados, que é um sistema de gestão de qualidade, né, então ele aborda determinadas situações que estão inerentes a essa estrutura. Então, eu acredito que a gente poderia discutir aqui agora justamente sobre esses riscos, porque a gente está trabalhando na sondagem, quem está executando já sabe que aquilo pode ter um determinado acidente pessoal, mas quais são os principais riscos ali do ambiente que você está trabalhando? Isabela, acho que é a pessoa para abrir então, esse assunto. Seja a Isabela.
São inúmeros, né, os riscos, assim. Desde coisas que não estão relacionadas à estrutura, por exemplo, ataque de animais peçonhentos, né? Então, pode acontecer. Enxame de abelhas, a gente teve vários agora, né? Isso é gravíssimo, né? Com vários, com bastante risco. Né? A gente tem o próprio risco de os equipamentos e as pessoas são transportadas por veículos, então tem risco relacionado à direção, né? Tem risco relacionado ao equipamento, que vocês bem disseram, mas eu acho que muito mais do que isso é uma mudança de comportamento das pessoas que estão trabalhando ali no front. Ela chegar, observar, e a gente tem a tendência de cair no automatismo. Né? Então ela chegar a observar o que diferente tem aqui hoje, que não estava hoje, que estava ontem, está chovendo, tem algum risco de raio, alguma coisa desse tipo. E aí, voltando para o contexto das estruturas, né, a gente visto que a geotecnia ficou um pouco mais difundida hoje e algumas vezes a gente nota que as pessoas têm um pouco de receio. E realmente, se ela não está se sentindo confortável em trabalhar naquela estrutura, ele deve levantar a mão e perguntar para o engenheiro geotécnico daquela estrutura, e aí, eu posso trabalhar aqui? Saiu alguma coisa diferente aqui? Tem uma surgência? O que é isso aqui que está acontecendo? Porque o conhecimento, né, ele vai dar segurança para a pessoa realmente trabalhar ali e conhecer as rotas de fuga todo dia. Falar, olha, se eu estiver aqui, para onde que eu vou correr? Para onde corre? Não se sabe quando pode acontecer um incidente, né? A gente trabalha para isso não ocorrer. Mas a pessoa que está ali em frente à estrutura, né, trabalhando diariamente na estrutura, ela tem que ter essa consciência que isso pode acontecer. Né? E aí é feito o treinamento do PAI-BM, mas diariamente tem que ser lembrado. E eu, assim, todas as vezes que eu vou na frente de uma sonda, eu dou uma recapitulada com o pessoal e falo, olha, o que você está vendo de diferente aqui? Você está bem? É muito importante as pessoas nesse processo, né? A pessoa trabalhar de forma tranquila, né? E às vezes a gente coloca um pouco de pressão, isso é péssimo. Você tem que me obter o resultado aí hoje. Não, calma. Você precisa me obter o resultado e a sua segurança também importa para isso aqui. Nossa, tem que voltar para casa, cara, né? Eu tive um insight aqui agora, assim, eu acho que vale a pena da gente conversar sobre isso depois, viu, Guilherme? Vamos. A gente fez uma dinâmica aqui no Instituto, que foi um curso de liderança e autoliderança, né? E dentro desse curso, né, a gente gera um código de honra, que são amarrações que a gente faz de ações, por exemplo, né, independente da hierarquia, de você ter dentro desse código que você pode chegar para uma pessoa, para um chefe seu e falar que ele está errado. Ele vai considerar aquilo um presente. Né? Com certeza. Mas às vezes isso tem que ficar claro para a pessoa que está trabalhando ali, né? Que foi um exercício que a gente fez que eu achei assim tão interessante, de repente né? E para o mercado eu acho que ainda isso não está claro. No mercado, na prática, isso ainda não é claro, sabe? Não é. Eu acredito que não. E o que a Isabela falou do cara ter liberdade de ir lá chamar o engenheiro geotécnico, isso é muito importante, porque se ele estiver trabalhando preocupado, muito ansioso, que seja, a chance daí ele se acidentar é muito maior. Né? E às vezes ele fazer atividade mal feita, né? Isso. E às vezes ele está preocupado com razão, e aí realmente tem que se criar um alerta, ou às vezes é uma coisa que ele não é do conhecimento dele, mas que está deixando a pessoa desconfortável. E ela tem que poder ter essa liberdade, né, de chamar a pessoa na estrutura e falar assim, olha, eu reparei nisso hoje. Isso é um risco? Aí vai lá, explique-se, para a obra um pouco. A gente sabe que tem cronograma, que tem prazo, mas são pessoas que estão ali. Então, a gente não pode esquecer desse ponto nunca. Tem alguém ali trabalhando, executando, e essa pessoa tem que voltar para casa. Né? Legal. Pegou a ideia, Gui? Não, peguei. E assim, a nível de liderança, principal ponto que tem que ser colocado é o seguinte: quem está nas posições de tomador de decisão, que está eventualmente coordenando uma equipe ou tem uma cadeia de liderados, essa pessoa ela tem que se conscientizar que, primeiro, ela que trabalha com seus liderados,
Ela é um funcionário dos seus liderados, porque ela tem que estar disposta a dar as condições para os seus liderados fazerem as atividades, sejam elas quais forem. Então, primeiro, se colocar nessa posição de ser o funcionário, de servir os membros da sua equipe. De estar aberto. Isso. E num segundo momento, mas não menos importante, é o seguinte, é você estar sempre solícito ao quê? A ouvir os seus liderados e a defender a posição deles, principalmente quando o assunto é relacionado não somente à segurança, mas eu digo e repito, a atividade da mineração é uma atividade de risco elevado, a sondagem geotécnica dentro do contexto da mineração é o risco elevado potencializado. Então, se a sua equipe está com algum tipo de insegurança, o líder ele tem que defender essa insegurança, e isso é muito cotidiano no nosso negócio. Tá? A gente tem que lidar com isso. Eu acredito que o Carlos, como coordenador de sondagem, já deve ter tido que lidar com isso N vezes, de uma determinada situação, os operacionais que estão na frente de trabalho, os executores, transparecerem algum tipo de insegurança, e a gente está sempre do lado deles no primeiro momento. E aí, no segundo momento, é debater com o cliente, com o projetista, quais são as ações que a gente pode, na base da argumentação, aí é conversa mesmo. Uhum. Né? Lógico que é uma conversa com técnica, porque nesse momento é uma conversa entre geotécnicos. Né? Sim. Tem que estar todo mundo falando a mesma língua. E aí, você estando do lado dos seus liderados, passando segurança para eles, para poder fazer a atividade do dia a dia acontecer. E por falar em conversa para geotécnicos, a gente está lançando um curso novo aí também, né, Guilherme? Tamo. Com a gente não tem tempo ruim, nós não brincamos em serviço, né? Nós não brincamos em serviço. Não tem jeito. Em breve, geotecnia para não geotécnico. Isso, em breve. Isso vai estar no forno. Guilherme, eu lembro que a gente foi lá recentemente na Gerdau. Fomos. Fazer uma palestra lá sobre passado, presente e futuro, né, da geotecnia, né, da investigação geotécnica, e você apresentou nessa oportunidade algo que eu achei assim, hoje pode parecer algo assim, como diria, bem sofisticado, mas que daqui a pouco será a realidade das praças de sondagem, né? Para onde que essa praça de sondagem vai evoluir? Então, é o assunto que está sempre no foco dessas inovações, né? E que a gente abordou aí nesse evento, que foi uma palestra lá para trilhas de geotecnia da Escola de Mineração da Gerdau, né? Isso. Então a gente estava ali lidando com profissionais tanto que já atuam na área de geotecnia, que já têm um conhecimento prévio sobre o assunto, como profissionais que estavam ainda em formação, em desenvolvimento sobre as questões envolvidas na geotecnia, né? Então era uma turma bem eclética nesse ponto. E foi muito bacana lá, a gente teve a oportunidade de mostrar, introduzir para eles a praça de sondagem na era da mineração 5.0, que foi o motivo da sua pergunta. E essa praça de sondagem, ela é formada por 5 pilares, né? E o primeiro pilar, e o mais importante, não que os demais não sejam, é justamente a segurança das operações. Aí, sob o ponto de vista da integridade física das pessoas que estão envolvidas ali naquela operação. A sondagem é uma atividade de risco, nós já falamos, mas não custa repetir, né? Os equipamentos são equipamentos robustos, na casa de 10, 12, 15 toneladas, aí, dependendo do tipo de equipamento para geotecnia, com partes quentes, partes móveis, partes rotativas, etc. E os operadores são os que estão expostos aos principais riscos dessas partes problemáticas da atividade, e os membros superiores, principalmente as mãos, é quem está ali na linha de frente do problema. Então, não, infelizmente, cotidianamente, não raramente, a gente vê acidentes aí
de colegas, de grupos, do meio da geotecnia, de colegas que acidentaram desde danos pequenos, machucou um dedo, machucou uma parte do braço, até amputações de membros e coisas piores. Por quê? Os equipamentos eles trazem esse risco. Então, um dos primeiros pilares dessas inovações é retirar o contato dos operadores quase que 100% das partes móveis, das partes quentes e de tudo que traz risco para eles na operação dos equipamentos. É a questão da segurança. Além disso, né, a praça de sondagem 5.0, ela tem um viés de inovação e tecnologia muito voltado para a qualidade, principalmente a qualidade ergonômica, né, uma vez que você não manipula o ferramental, você não está carregando peso, então você está melhorando a qualidade do laboral, do dia a dia do operador, tirando o esforço físico dele. E isso traz também o interesse de pessoas de fora do ambiente da sondagem e da mineração interessadas em trabalhar, porque é um ambiente rústico, é um ambiente de céu aberto, né, debaixo do sol, do chuva, carregando material pesado, então você não consegue atrair o jovem para começar a se formar a trabalhar nisso aí. A partir do momento que você coloca os equipamentos mais tecnológicos, operados por controle remoto, com telemetria, o jovem ele se sente mais atraído, é mais tecnológico. É como se operar um joystick de um videogame, sem demagogia, porque eu já operei. Então você traz esse público mais interessado em tecnologia, mais sensível. É inclusão, né? É inclusão. E tem a inclusão de gênero. A inclusão de gênero. Que é um ambiente ainda muito masculino. A sondagem, e a Isabela está aqui, não vai me deixar mentir, onde que está inserida a grande parte do público feminino na sondagem? Na fiscalização, na gestão de campo, na parte de coordenação, o preposto do contrato, por exemplo, pode ser uma mulher, né? Na parte de segurança do trabalho, na parte do meio ambiente. Você não vai ver, raramente você vai ver, existem alguns casos, mas eles são raros, a mulher operando um equipamento, operando o ferramental. Eu não me sinto confortável e com qualidades físicas suficientes, né? sem demagogia, para poder carregar o ferramental da sondagem. É um trabalho pesado, né? É um trabalho. Então, e a parte também do controle de qualidade do dado. A praça de sondagem 5.0 tá trazendo isso aí, que é a tecnologia de qualidade do dado. Por quê? Onde que boa parte do dado se perde na sondagem? Na transcrição da informação que sai do ensaio para uma tabela manuscrita, uma ficha de campo, e que depois vai para o computador, e que depois vai para um relatório, e que depois vai cair na mão do geotécnico. Então, ou seja, tempo também, né? Muito tempo. E propagação de erro. Uma atividade em cima da outra. É tempo e você colocou um zero a mais, ou uma vírgula. Erro de digitação. É o erro colocou o nome do instrumento errado. É isso mesmo. E tem um ponto que o Guilherme não mencionou, que é outro ponto onde se pode perder qualidade, literalmente na retirada da amostra da sua camisa para a caixa, que é uma atividade simples, mas ali muita coisa pode ir abaixo. Pode cair material no chão, pode contaminar material, pode ter um risco de acidente. Pode ter risco de acidente, pode quebrar material, e aí é tudo que a gente já falou, perda de dado, perda de dinheiro, perda de tempo e segurança. Então é um outro ponto que essa praça vem a melhorar. A agregar. Isso. Então nessa parte do Carlos colocou muito bem, que esse é o extrator de testemunho, é o push-core, né? um dos equipamentos que estão inclusos nessa praça. E essa parte da telemetria, da captação digital dos dados e transferência dela em tempo real para um data center, para uma sala de comando, para o seu escritório, seja para onde for, é um fator que aumenta a qualidade do seu dado adquirido. E outra coisa, até para finalizar e a gente fazer o podcast girar, é o monitoramento em tempo real da atividade com videocâmeras, né? Então, assim, o que limitava muito essa tecnologia até pouco tempo atrás? O que adianta você gravar se você não consegue transmitir esse dado em tempo real? Você que trabalha com, né, aqui o Instituto Minério, o Lea Hub, trabalha com produção de áudio e vídeo, transmissão de dados ao vivo e tudo, sabe que você precisa ter uma tecnologia da informação, uma telecomunicação, um recurso de internet robusto.
A Starlink, aí eu estou fazendo propaganda agora para o Elon Musk, estou aqui, né? Se ele quiser depois aí mandar o currículo dele, quem sabe eu avalio, né? Isso aí vem eliminar a Starlink nesse caso. Então hoje a nossa praça de sondagem 5.0, ela é conectada em tempo real, independente de onde ela estiver. Starlink já tem cobertura em grande parte do território brasileiro, talvez até 100%. Depois o Elon Musk vai me passar a lista direitinho dos estados. Eu ia te perguntar, Guilherme, onde que encontra uma praça dessa? O Guilherme já... Mas essa Starlink já... Essa praça já está no mercado, viu, Gustavo? Olha, ela já trabalha na pesquisa mineral em Jacobina, Bahia, há quase um ano. Há mais de um ano, desde setembro do ano passado. Ela já está trabalhando na pesquisa mineral. Agora, na geotecnia, essa praça ela está lá no forno, sendo preparada, arquitetada, no estaleiro da Geocontrole. E ainda esse ano ela vai estrear no mercado da geotecnia no Brasil. Já está contratada, vai estrear. Posso te dar uma ideia, Gui? Pode. Monta uma equipe feminina. Não, mas isso está no escopo, com certeza. E eu queria voltar um pouquinho no lance da Starlink, que ela traz um outro recurso muito positivo, que é a segurança em áreas remotas. Isso, ela tem. Porque antigamente em áreas remotas, se tivesse um acidente, ou se tivesse que mandar um alerta para o pessoal evacuar, às vezes nem rádio pega. Precisava ser satelital. Precisava ser telefone satélite, e muitas vezes esse recurso também não está disponível, né, para aquele site ali. E a Starlink vai eliminar isso um pouco, a velocidade da informação chegar lá. 3, 4 minutos pode ser a diferença entre alguém sair vivo ou não de uma situação de risco. Olha, e é rápido, viu? Nós utilizamos lá na Geocontrole já a Starlink há algum tempo e faz inveja na banda larga de fibra. E por incrível que pareça, a gente fala assim, mas isso não é só para áreas super remotas. Aqui no quadrilátero há inúmeras áreas onde nem rádio tinha frequência para informação. Em Ouro Preto, Mariana, eu cito ele em e a uma distância de às vezes 2 km, mas por conta da geografia do local. Isso. Não, teve uma vez que eu tava indo para uma ilha aí para ficar sem internet, o Guilherme me ofereceu a Starlink. Acabou de sua onda, né? Ele mandou mensagem para mim de lá. Falei, não é possível, você falou que não tinha internet. Não, achei um hotspot aqui, ó. Tava assim, tem uma árvore que transmite ali. Debaixo de um poste. É verdade. Gente, mas então, a gente já tá inteirando aí quase 2 horas de podcast. Considerações finais. Depois a gente faz mais um, porque a equipe precisa descansar também. Isso, trabalho amanhã. Assim, pessoal, o assunto sondagem geotécnica, né, investigações geológicas geotécnicas, sempre foi muito importante, isso é inquestionável em qualquer tipo de intervenção no meio físico. É absolutamente impossível você fazer essa intervenção sem ter a informação geológica geotécnica, né? Só que, além disso, nos últimos anos, por conta na geotecnia aplicada à mineração, dos incidentes de 2015 e 2019, tem se tornado realmente caminho crítico dos negócios de mineração, né? Os projetos de mineração, as plantas de beneficiamento, independente da commodity, arriscam a paralisar as suas atividades, a inviabilizar o negócio, a colocar em xeque empregos de milhares de famílias, centenas de milhares de famílias, por conta de falta de informação geotécnica para a saúde das estruturas. Por falta de segurança. Que leva à falta de segurança, né? Então, é realmente um assunto que a gente não consegue, felizmente, matá-lo nesse único podcast. A geotecnia entrou para governança e compliance. Né? Há empresas de porte internacional, multinacionais, que criaram diretorias de sondagem. Sim. Até pouco tempo, Gustavo, havia o termo CMG passou a ser comum. Antes era novidade. Hoje já se começa a ouvir empresas a criar o CMS, Centro de Monitoramento de Sondagem. Isso aí. Então, não tem como fugir disso aí, né? E nós estamos inseridos nesse termo. Então, assim, quem vai fazer, não só quem faz a investigação geotécnica, quem usa, quem demanda e quem precisa especificar, né?
Os geotécnicos têm que entender um pouquinho de geologia, tem que entender. Do que é feito o geotécnico, né? Ou a geotécnica? É de geologia, de engenharia, mecânica dos solos e mecânica das rochas. Então é assunto do quê? De geólogo, de engenheiro e de engenheiro genérico. Estou falando de engenheiro civil, de ambiental, de produção, de minas e agrimensura, se calhar, né? A gente está falando aí de uma gama de profissionais de engenharia muito grande, né? E alguns têm que desenvolver soft skills, né? Sim. Por exemplo, um ATO fazendo os links ali entre todas as gerências e áreas que ele vai atuar. Entre campo e gestão. A comunicação, né? A skill da comunicação é do desenrolo, né? Do arrojo, do traquejo, do dia a dia. Isso aí vai para o marketing do curso de liderança, né? Essa aí tá na praia do curso de liderança, não tá no curso de sondagem, mas com certeza, isso aí é uma skill que todo profissional tem que ter, né? Então é isso, eu acho que nós estamos iniciando aqui uma trajetória de sucesso, de uma trilha de podcasts, de capítulos, né? De um podcast muito interessante, e vamos adensar essa discussão. Eu acho que em cada um dos episódios a gente pode tratar de assuntos que foram redundantes desse primeiro, mas que eventualmente vão vir assuntos novos, porque quando você coloca aí umas cabecinhas como essas aí, cheias de ideias para poder debater, o assunto flui, né? E se a gente tivesse 5 horas para poder ficar aqui, eu acho que a gente ficava 5 horas. Mas não vai dar, então eu deixo aqui meu muito obrigado, né? E passo a palavra aí pro pessoal se despedir também, né, Gustavo? Isso aí. Foi muito, muito rico, né? Acho que essa discussão nossa aqui, o assunto ele não acaba aqui, é só o início. E a gente entende que quanto mais preparadas estão as pessoas, né? Quanto mais informação ela tem e mais critério de verificação e de sinalização de qual investigação será feita, melhor é o resultado do projeto. Então, sem dúvida, isso é um ponto crucial, né, para o sucesso dos empreendimentos e para o sucesso da segurança da geotecnia como um todo, né, que é o que a gente quer no final das contas, né, da geotecnia, das pessoas, da população, meio ambiente. Então, basicamente, estreitar e entender que esses laços, né, de toda a cadeia produtiva a qual está relacionada a sondagem, né, as informações, tem que ser mais direto e mais completo, né, e acho que só tende a ganhar o mercado e as pessoas como um todo. Eu acho que essa conversa foi, além de muito gratificante, quanto mais a gente conversa sobre, mais a gente vê que a gente tem mais para conversar, né? E eu queria deixar uma última reflexão que eu enxergo, nessa uma visão particular minha, que o setor nosso ainda se comunica pouco com a sociedade. A gente ainda tem muito a crescer nesse ponto. Como é que a gente transmite essa segurança para a sociedade completamente leiga? E não só a segurança geotécnica, como a necessidade da mineração existir. Isso parece óbvio, mas numa região como o quadrilátero ferrífero, muita gente não faz ideia do porquê que tem uma mineração acontecendo. Então acho que é um ponto, e isso gera temor social, isso gera desconfiança social, e acho que é algo que a gente pode começar a abordar, a gente no nosso papel de transmissores, né? A gente sai da geotecnia e a gente está na sociedade, então a gente tem que começar a fazer essa ponte melhor, né? É isso aí. Bem colocado. Então, muito obrigado, né, para você que está assistindo a gente, né? Eu gostaria de agradecer a equipe que fez essa transmissão aqui também, que é a equipe de produção da Mine Marketing. A gente está aqui nos estúdios da Lea Hub. Se a sua equipe, se você tiver um interesse de fazer um podcast como esse, entre aí na descrição do vídeo que você vai encontrar aí os canais de comunicação com a Lea Hub, né? Muito obrigado por chegar até aqui com a gente. Compartilhe esse conhecimento, gente. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Retenha o que é bom, fique com Deus e até o próximo IM Podcast.